Então, neste 8º e último painel, o tema será ratificação de convenções internacionais pelo Brasil. Então, vou chamar o palco aqui para presidir esta mesa a doutora Daniela Castro Revoredo. E para a moderação, o presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo, da ABDM, Dr. Luiz Felipe Galante. Como debatedores, vou chamar, como este evento é um evento realizado de forma híbrida, presencialmente e também de forma online, o excelentíssimo senhor contra-almirante Sérgio Guidas, secretário executivo da Comissão Coordenadora dos Assuntos IMO, da Marinha do Brasil. Seja bem-vindo, contra-almirante, muito obrigado pela participação. O senhor está nos ouvindo bem? Na hora que ele estiver ok, a gente dá só um alô para ele. O senhor está me ouvindo bem? Muito bem, ele está nos ouvindo e já já nós o ouviremos. Seja bem-vindo, então, contra-almirante Sérgio Guida, que é secretário executivo da Comissão Coordenadora dos Assuntos IMO da Marinha do Brasil, que está conosco de forma online. E também o senhor Felipe Raposo, secretário da Divisão do Mar, da Antártica e do Espaço do Ministério das Relações Exteriores, que está conosco também de forma online. Vamos só verificar se está tudo ok. O senhor está me ouvindo bem? Boa tarde, tudo Boa certo tarde. por aqui? Muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo, senhor Felipe Raposo. E apenas para confirmar, então, se está tudo certo com o contra-almirante, senhor Sérgio Guida, o senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Muito obrigado pela participação. Vamos, então, só informar aqui que este painel terá 1h15 de duração e nós poderemos explanar o tema a partir das perguntas de forma virtual, que poderão ser feitas pelo aplicativo Slido com o código ABDM Painel 8. Tudo em letra maiúscula, para que se faça as perguntas e a pergunta mais votada será escolhida e direcionada aos nossos debatedores. Portanto, chamar a doutora Daniela Castro Revoredo para abrilhantarmos com a abertura e o comando deste 8º e último painel. Por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nesse último painel deste congresso e eu já estou na torcida para a 4ª edição. Já estou aqui esperando, cadê o doutor Marcelo Samargo, para a gente já ver a próxima data do ano que vem. É uma honra participar da Associação Brasileira de Direito Marítimo. Agradeço ao doutor Samargo, Oswaldo Samargo, que há uns 4 anos atrás me convidou para fazer parte. Muito obrigada. Agradeço também a oportunidade de estar dividindo esse painel com o Dr. Luiz Felipe Galante, nosso presidente da ABDM. Durante todo esse congresso, nós pudemos ver e escutar os palestrantes em todos os painéis falarem em harmonização, seja entre os intervenientes do comércio exterior, seja quanto à regulamentação nacional, seja quanto ao ESG, que nós acabamos de ouvir, que é um tema tão importante, tão atual. E o objetivo desse painel é também falar de regulamentação, mas da regulamentação internacional. É a transformação dos usos e costumes de cada Estado sendo transformado em uma regulamentação, uma convenção, que a gente usa e que nos beneficia no transporte marítimo
de todos os países, de todas as nações. Uma convenção, ela pode ser assinada, mas isso não significa que ela está em vigência no país. Ela precisa de um procedimento para a sua ratificação. E esse procedimento, ele interage com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo. A internalização de uma convenção, ela envolve a Secretaria de Assuntos da IMO, ela envolve o Ministério das Relações Exteriores, ela envolve o Congresso Nacional e, por último, o Presidente da República, que tem o ato discricionário de aprovar ou de vetar ou aprovar ou ratificar uma convenção internacional. Esse procedimento ele é longo, demanda. Tem convenções que demoraram, para vocês terem ideia, a Convenção de Viena demorou 40 anos para ser ratificada no Brasil. A Convenção Marpol, que é a Convenção Internacional de Prevenção da Poluição causada pelo navio, ela foi assinada em 1965 e ela demorou 25 anos para ser ratificada. Recentemente, vocês escutaram falar, no dia 26 de outubro, sobre a FAO, que é a Convenção que trata do tráfico marítimo internacional. Essa convenção ela visa reduzir a burocracia da administração no transporte marítimo internacional. Essa convenção ela foi assinada em 1965 também. Ela foi ratificada em 1977. E aí, durante os anos de 1969 a 2002, vieram anexos, os anexos foram aprovados, e esses anexos precisavam ser ratificados no Brasil. E aí, no dia 26 de outubro, acho que muitos de vocês, a notícia circulou muito sobre esse tema, foi ratificada os anexos da Convenção Internacional de Tráfico Marítimo Internacional. Enfim, pelo tempo, o tempo que demora nesse procedimento, eu acho que nós temos muito ainda, temos que avançar muito nesse processo de ratificação das convenções internacionais. Não é mesmo, doutor Luiz Felipe? Não poderia dizer melhor. Bem, boa tarde a todos. Agradeço aí a transmissão da palavra para mim como moderador. Eu vou ser breve. Gostaria de pontuar, para início aqui dessa minha breve explanação, que o Brasil tem um grande passivo em matéria de ratificação de convenções na área da navegação. O assunto ele é tão intenso que eu me lembro, no segundo semestre de 2019, portanto, poucos meses antes da pandemia chegar lá em fevereiro, março de 2020, no exterior, segmentos da navegação ficaram tão preocupados com esse passivo, com essa lacuna legislativa por parte do Brasil, em termos de compromissos internacionais, dele se alinhar às boas práticas internacionais, aos bons padrões jurídicos internacionais, que espontaneamente foi formado um grupo, não seria uma delegação, na medida em que não se tratava de nada oficial, mas um grupo de trabalho formado por um representante do International Group of P&I Clubs, o maior pool de seguradoras de responsabilidade civil das embarcações. Também passaram a fazer parte do grupo
a IMO, a Organização Marítima Internacional. E, por último, um fundo chamado ITOPF, que é um fundo que presta indenização complementar em casos de poluição por óleo. Esse grupo se fez presente aqui no Brasil, eles viajaram aqui para o Brasil. Veio o próprio presidente do ITOPF, veio o chefe do jurídico da Organização Marítima Internacional e veio um representante do grupo de clubes de piandaia. Eles vieram ao Brasil, solicitaram uma audiência que foi virtual, com um grupo interministerial, formado pelo Ministério da Economia, Ministério da Indústria e do Comércio, Itamaraty, o Comando da Marinha, para manifestar a preocupação dessa comunidade internacional com a enorme lacuna legislativa e a posição em que o Brasil se encontrava. Os senhores devem se lembrar que poucos meses antes tinha acontecido aquele surgimento de óleo na costa do Nordeste, de origem não identificada, e que teve seus problemas não insignificantes para a sociedade brasileira. E eles vieram aqui chamando a atenção que o Brasil se encontrava desprotegido dos mecanismos possíveis de combate à poluição, de boas regras de convivência do comércio internacional, e indagavam insistentemente pergunta que eu lhes expliquei que eu não tinha condições de responder. Eu não. A BDM não. Por que o Brasil não se alinhava às melhores práticas, aos melhores diplomas internacionais em matéria de navegação? No dia seguinte desse encontro com o grupo interministerial, foi realizado um evento no Rio de Janeiro para, mais uma vez, ouvirmos esses integrantes do grupo internacional. Eles proferiram palestras, apresentações, reiterando para uma comunidade, jamais no segmento privado, a sua preocupação com relação à posição do Brasil. Isso me parece que mostra, de uma maneira cabal, o tamanho do passivo. Quando até mesmo atores externos se preocupam com a nossa posição, o caso deve ser grave, não é? Muito bem, sem dúvida alguma, esse assunto é um assunto de difícil acompanhamento para a comunidade marítima em geral, dada a própria natureza complexa desse procedimento administrativo que leva à ratificação de uma convenção, a Daniela explicou, e, consequentemente, suscita muito interesse. Para tentar exatamente trazer a melhor informação para os senhores, hoje nós temos aqui os dois debatedores, o almirante Sérgio Guida, que é o secretário IMO, aqui no Brasil, exatamente a primeira instância administrativa dentro da Marinha, que examina, avalia a conveniência ou não de ratificação de convenções no segmento do shipping. E trouxemos também o secretário da divisão dentro do Ministério das Relações Exteriores, responsável por receber esse material da Marinha, também tocar a sua parte do processo administrativo, ao fim do qual, se a posição do Itamaraty também for favorável à ratificação, o assunto é encaminhado para avaliação política no Congresso Nacional. De antemão, eu quero agradecer muito aos dois pela participação. São pessoas fundamentais para lançar luz sobre esse assunto, para o qual existe pouca informação disponível à comunidade marítima. Como presidente da BDM, peço até desculpas pelo certo atraso, mas em congressos isso é quase que inevitável, exceto em Londres. E a ideia seria iniciar, então, com as palavras do almirante Sérgio Guida, que a quem eu perguntaria como se encontra essa questão toda de convenções no âmbito da IMO. Temos, inclusive, passos futuros
no sentido da descarbonização dos combustíveis, isso, aliás, foi rapidamente mencionado aqui no painel anterior, e perspectivas com relação à adesão ou não, ratificação ou não do Brasil a esse respeito. A seguir, teremos o secretário, membro do Corpo Diplomático Brasileiro, Dr. Felipe Raposo, e que deverá nos brindar com uma atualização da posição das convenções que se encontram hoje em dia sob análise lá no Itamaraty, ou que acabaram de sair, graças aos esforços e à posição firme do Itamaraty. São duas pessoas em postos em chave, que herdaram esse passivo, o passivo vem de décadas, e que, na realidade, são aqueles que podem encarnar agora uma tomada de consciência diferente com relação ao problema e ajudar a empurrar o chip brasileiro mais alguns passos na direção da modernidade. Portanto, acredito que todos nós estejamos aguardando as palavras de ambos com bastante ansiedade. Consequentemente, eu convido o almirante Sérgio Guida a iniciar aqui os nossos debates com a sua exposição. Seja bem-vindo, almirante. Boa tarde, doutor Felipe. Primeiro, é um prazer, mas revê-lo virtualmente. E doutora Daniele, também é um prazer revê-la virtualmente. Gostaria de agradecer, em nome do vice-almirante Cursino, que é o diretor de Portos e Costas e o secretário executivo da Comissão Coordenadora para Assuntos da Organização Marítima Internacional, a BDM, pelo convite para participar desse congresso. E a oportunidade de poder divulgar um trabalho feito pela Secretaria da IMO, na busca de elaborar soluções de consenso que permitam melhores condições possíveis para o shipping brasileiro dentro dos assuntos tratados na Organização Marítima Internacional. Eu combinei com o Dr. Galante de falar também, falar sobre o assunto, regulação de segurança, sobre as convenções marítimas, mas também dar um overview sobre o nosso trabalho, sobre os principais assuntos que estão sendo tratados na Organização Marítima Internacional de interesse do Brasil. E pediria para a organização passar para o segundo slide. Nós tentaremos seguir esse breve sumário e tentarei também ser rápido nos assuntos, tentando abranger o máximo de temas possíveis. O próximo, por favor. Bem, nós começamos a nos preocupar em termos de caráter mundial, em tentar fazer uma regulação mundial da segurança marítima a partir desse acidente, o acidente do Titanic, ocorrido em 1910. E, por favor, o próximo. Em 1914, a primeira SOLAS ela foi lançada. Nós ainda não tínhamos a Organização Marítima Internacional, mas houve uma tentativa de união de todos os países para traçar os primeiros rumos que levariam à organização de uma convenção de segurança mundial. Próximo, por favor. É claro que isso, por mais que nós tenhamos esse trabalho diuturno, toda a comunidade internacional, e nós vamos ver que hoje temos 175 países já ligados a IMO. No último mês, nós tivemos mais um país ligado, eram 174, e agora são 175. Botsuana entrou para a IMO. Nós não podemos evitar diversos acidentes e diversos problemas na nossa navegação, como nós podemos aí mostrar o Costa Concórdia, que foi o nosso último grande acidente de proporções maiores, principalmente envolvendo
vidas, envolvendo um grande perda de vidas até próxima à costa. Próximo, por favor. E com isso nós chegamos à criação da IMO, né, que foi criada em 1948, teve a sua sessão em 1959, e aí nós já vemos o quanto é difícil fazer com que o consenso entre os diversos Estados-membros para se ter uma sessão da IMO foram necessários 11 anos. A IMO é uma das agências especializadas da ONU, tem 80 ONGs consultivas e diversas organizações intergovernamentais. Essas ONGs e organizações, elas não têm direito a voto, mas participam ativamente do trabalho da IMO como um todo. O próximo, por favor. E como nós podemos organizar, eu gostaria que a organização passasse os diversos pontos desse slide. Na realidade, os instrumentos eles nascem ou de uma nova tecnologia ou de um acidente. Isso aí é um ciclo que é contínuo, né? Esses acidentes ou novas tecnologias levam a uma proposta a um novo comitê da IMO, uma discussão bastante longa, normalmente, uma minuta de regra ou circular, e a adoção desse novo instrumento. E isso aí, como foi falado, é um ciclo. Nós continuamos trabalhando dentro desse ciclo. E aí eu coloco também novas tecnologias e novos interesses. Próximo, por favor. Essas são as 5 convenções principais da IMO, e as 3 acima, SOLAS, MARPOL e FCCW, junto com a Convenção do Trabalho, da ILO, elas são consideradas os pilares do shipping, da Organização Mundial do Shipping. O próximo, por favor. Dentro da IMO, nós trabalhamos com diversos comitês e subcomitês, são 5 comitês e um total de 7 subcomitês, todos eles, o Brasil participa ativamente, tem representação e tem acompanhamento do trabalho de cada um desses comitês. Eu posso destacar hoje os principais comitês, os principais trabalhos acontecem no Comitê de Segurança Marítima e no Comitê de Proteção ao Meio Ambiente. E hoje tem a maior gama de esforços dedicada para o seu trabalho. Próximo, por favor. E esse trabalho é feito por uma estrutura bastante robusta, que é feita pelo Brasil. Me impressiona bastante, eu não estou há muito tempo na CCA-IMO, mas me impressionou bastante o quão robusta é essa estrutura que faz que formula o posicionamento do Brasil. A CCA-IMO ela consolida as produções brasileiras, a RBB-IMO representa em Londres o Brasil, junto com a Rebraslon, que é uma representação do Itamaraty, que representa todas as associações que o Brasil participa na região de Londres. Próximo, por favor. Um grupo interministerial que participa ativamente dessas discussões, onde participam 8 ministérios. Próximo, por favor. A SEC-IMO, um fórum consultivo, que é a participação da sociedade. A sociedade é sempre consultada quando nós elaboramos as nossas posições. Cada posição feita para cada fórum é feito um fórum consultivo. Por exemplo, na próxima terça-feira, nós faremos um fórum consultivo para o MFC 77, que ocorrerá de 22 a 26 de novembro. E a SEC-IMO estuda os temas e elabora as posições técnicas do Brasil. É claro que essas posições elas são submetidas ao Fórum Consultivo, são submetidas ao Grupo Interministerial e são levadas
levadas em consideração as posições políticas. Essas posições técnicas elas podem sofrer alteração em função das posições políticas. Próximo, por favor. E aí nós chegamos ao cerne, talvez, dessa discussão, que é, propriamente dito, como esses instrumentos na IMO, depois de discutidos, são internalizados. Então, um grande fluxograma, mas eu gostaria de me concentrar especificamente nessa coluna onde essa seta vermelha aponta, que é a passagem, a necessidade de passagem após o estudo e finalização dos estudos na IMO. Isso é levado ao Itamaraty, traduzida essa convenção, ou código, ou emenda, e aí ela passa pelo Congresso Nacional. Né? Na realidade, o Congresso Nacional ele tem o tempo político dele, e nós temos que entender que isso, a passagem pelo Congresso Nacional, primeiro, tem o aspecto constitucional. Segundo, tem um aspecto voltado para a própria soberania do país. E terceiro, a participação popular. O Congresso ele representa a ratificação popular dessas emendas, que são emendas internacionais. Então, eu considero bastante oportuno que esse fluxo ele seja obedecido. Nós temos trabalhado bastante para que esse período de passagem, tanto no Itamaraty quanto pela SEC-IMO, se reduza, mas o Congresso ele tem as suas prioridades e, infelizmente, nós não podemos controlar esse tempo de passagem pelo Congresso. Eu tive conversando com a doutora Daniele, tive a oportunidade de, ao longo da minha carreira, ser assessor parlamentar do Congresso e compreendo, de uma certa forma, bastante como aquela casa processa as informações. Tá? É importante que essa passagem ela seja feita pelas diversas comissões. São normalmente 3 comissões na Câmara, 3 comissões no Senado. Não é uma fila indiana. Eventualmente, um assunto com uma maior prioridade para o país, ele é discutido e, às vezes, demora mais tempo para ser discutido. Então, é importante que nós respeitemos o tempo do Congresso de análise desse material. Contudo, eu gostaria de chamar a atenção para aquele retângulo abaixo, que é a emenda tácita. A Lesta, no seu artigo 36, ela diz que a autoridade marítima ela pode colocar em dispositivos infralegais resoluções que sejam afetas ao Brasil. E a própria IMO criou esse artifício da emenda tácita, que é uma emenda que, se não for contestada por 1/3 dos países ou por 50% da arqueação bruta mundial, países que representem 50% da arqueação bruta mundial, ela entra diretamente em vigor. E nós temos usado bastante esse artifício da emenda tácita dentro das normas. Então, o país ele não tem ficado órfão das resoluções da IMO. Adicionalmente, nós, praticamente na última semana, tivemos oportunidade, eu e o secretário Felipe, de conversarmos da possibilidade, e o secretário Felipe deve falar com mais detenção nesse assunto, né, na possibilidade de que essas emendas tácitas elas possam efetivamente serem aprovadas sem a passagem pelo Congresso Nacional, uma vez que elas são emendas que já estão em códigos pré-aprovados pelo Congresso. Há uma emenda em uma outra convenção, não da IMO, mas uma convenção da Receita Federal, que seguiu esse trâmite. Então, dessa forma, nós podemos tentar fazer com que esse processo seja adotado. Próximo, por favor.
Bem, sistema de acompanhamento da IMO, dentro da própria DCPC, nós temos um sistema que tenta internalizar nas Normand, faz um controle da internalização a partir das decisões da IMO. Esse sistema ele controla a internalização dentro da Normand. Então, todo esse processo ele é marcado desde o momento que a IMO coloca as suas posições até a adoção, a colocação desse instrumento em uma Normand e publicação para a comunidade marítima. Próximo, por favor. Bem, eu gostaria, como eu tive a oportunidade de falar no início, de falar dos novos desafios que nós vamos enfrentar. O futuro da IMO, acho que o futuro do shipping está nos assuntos que hoje são discutidos da IMO, e eu não poderia perder a oportunidade de falar desses assuntos nesse momento para tão seleto público. Próximo, por favor. Primeiro, esse tema, Technology Submarine Shipping, é o tema do Panamarismo Internacional de 2022. Hoje, o assunto meio ambiente ele é o principal assunto discutido na Organização Marítima Internacional. O Comitê de Proteção Ambiental é bastante atuante. Nós temos tido 2 reuniões por ano e diversas reuniões institucionais ao longo do ano para discutir o assunto metas de redução de GHG, que estão colocadas na transparência, uma meta bastante ambiciosa colocada pela IMO, mas eu considero que isso seja a ponta do iceberg. Na realidade, este assunto ele traz consigo, como foi falado naquele fluxograma, novas tecnologias, a possibilidade do estabelecimento de uma nova matriz energética para os navios, com a adoção de novos combustíveis, que podem acontecer no próprio mar, como, por exemplo, a injeção de CO2 líquido em campos maduros de petróleo. Então, esse é um assunto que nós ainda trataremos, no modo de ver, com bastante vigor ao longo dos diversos anos na Organização Marítima Internacional. E nos preocupa bastante este assunto, porque o Brasil ele certamente será bastante afetado. Tá? Por favor, a próxima. O Brasil ele tem alguma vantagem competitiva em função do petróleo brasileiro ser um baixo teor de enxofre, mas, em compensação, exporta material com menor valor agregado, rotas extensas e bastante pesado, e sofrerá bastante com qualquer medida baseada em mercado, taxação de combustível, dentre outros que podem ocorrer nesse processo. É importante que nós estejamos atentos ao desenvolvimento de nossas novas plantas propulsoras e não esqueçamos na possibilidade de, a curto e médio prazo, também isso representar uma oportunidade para o país com a adição possível, a adição de biocombustíveis no combustível fóssil hoje existente. E desenvolvimento, como eu falei, de novas atividades voltadas para a exploração marinha, injeção de CO2, fazendas marinhas e fazendas eólicas. Próximo, por favor. Só como dado relevante, nós gostaríamos de mostrar o quanto isso é importante para o país. Hoje, o país é o principal exportador de minério de ferro, o seu mercado principal é a China, e para se levar esse minério de ferro do Brasil para a China, um navio navega 35 dias e volta em lastro, enquanto os outros mercados competidores eles estão bem mais próximos do destino final. Próximo, por favor. Convenção de Água de Lastro, ela foi adotada em 2004 e entrou em vigor em 2017. Chama a atenção mais uma vez que esse próprio processo
de colocação em vigor da convenção, ele é um processo longo dentro da própria IMO. Então, nós não somos o único país que tem esse tempo longo de internalização. Diversos países têm esse tempo longo de internalização que é representado por essa grande tempo entre a adoção da comissão e a entrada em vigor, que é com o mínimo número de países, após ela ser ratificada por um mínimo número de países. O que mudou? A troca oceânica versus um sistema de gerenciamento que coloca entre diversas novidades um sistema de tratamento da água de lastro. Isso é bastante importante porque mostra que nós, apesar de estarmos trabalhando na colocação da convenção em vigor, nós já adotamos na Normand, estamos fazendo ativa parte dessa fase de experiência que irá até 2023. Já realizamos 2 exercícios, um no terminal da Ponta da Madeira e outro no Porto de Tubarão, com o apoio da Vale. Então, isso é bastante importante, nós não ficamos para trás na adoção dessas medidas, até porque a não adoção dessas medidas pode colocar em risco navios nossos quando em outros portos. Próximo, por favor. O incidente citado pelo Dr. Galante foram mais de 5.000 toneladas de resíduos oleosos coletados. Foi um incidente sem precedentes no mundo, mas nós também atuamos junto à IMO e apresentamos um documento no último MSC, o Comitê de Segurança Marítima, Comitê de Segurança Marítima 104, onde nós propusemos a abertura dos dados do LIRIT. O LIRIT é um sistema de comunicação, de acompanhamento de navios, sistema que é pago em seus diversos polígonos. Nós fizemos a proposta que o sistema se tornasse aberto para os diversos países. Se nós tivermos uma determinada distância dos países, um conhecimento de todos os navios que estão trafegando, estão utilizando o sistema LIRIT para que nós fizéssemos um acompanhamento cada vez maior possíveis navios que possam gerar esse tipo de acidente. Próximo, por favor. Navios noturnos também é um assunto que nós temos acompanhado bastante e eu fiz questão de colocar esse slide chamando a atenção que às vezes a própria tecnologia ela anda mais rápido do que as discussões da IMO. A regulação internacional ainda não autoriza o emprego, muito embora já existam navios que estejam sendo testados em caráter bastante experimental nessa situação. Então, nós estamos bastante preocupados e discute-se bastante, principalmente, as responsabilidades civis de um navio que possa não ter um comandante ou não ter uma tripulação a bordo. O próximo, por favor. Pirataria e roubo armado também foi um assunto bastante relevante no último MSC. Um dia de discussões voltadas para o assunto Golfo da Guiné, sequestro de tripulantes. Então, é um trabalho que a IMO vem realizando e vem buscando trabalhar também na área do security, não só na área do safety. Próximo, por favor. O empoderamento feminino, também vem trabalhando de forma para colocar as mulheres em igualdade no centro do segmento marítimo. E aí eu destaco a participação brasileira nos diversos fóruns, a participação ativa no Fórum de Igualdade de Gênero, o IMOGEN, a participação na Rede de Mulheres da América Latina, no contexto da ROCRAN,
que é uma entidade que reúne as diversas autoridades marítimas da América Latina, e chama a atenção da comandante Delene, que todos conhecem, é a primeira comandante de navio mercante e futura embaixadora da boa vontade junto à IMO. Nós temos trabalhado, a nossa secretaria tem trabalhado para fazer com que a comandante Delene seja nomeada embaixadora da boa vontade junto à IMO. Próximo, por favor. Bem, o Brasil tem participado ativamente desse concerto das nações dentro da IMO e coloca um dos seus oficiais como inspetores da IMO nesse esquema de auditoria da IMO, e em 2023 sofrerá essa auditoria da IMO. A Autoridade Marítima, os diversos órgãos componentes do sistema marítimo nacional, diversos órgãos não subordinados à Marinha, têm se preparado ativamente para sofrer essa auditoria e aprender bastante para o futuro, junto com os auditores da IMO. Próximo, por favor. Eu agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade de falar sobre os diversos assuntos que a SEC-IMO trabalha, e me coloco à disposição para os debates. Obrigado. Muito obrigado, Almirante Guida. Pedimos então que o senhor aguarde exatamente a fase subsequente dos debates, e passaremos agora a palavra ao doutor Felipe Raposo, secretário da DEMAI, divisão do Itamaraty, responsável exatamente pela análise de convenções de direito marítimo. E talvez a boa pergunta, precedendo a sua apresentação, seria o que o senhor pode nos dizer com relação ao estado das coisas relativas às convenções de direito marítimo aí no âmbito da DEMAI. Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, Luiz Felipe. Primeiramente, agradeço o convite, a participação. Boa tarde, Daniela Castro Revoredo, presidente da mesa. Mais uma vez, boa tarde, meu colega Almirante Sérgio Guida, secretário executivo da CCA-IMO. E boa tarde, senhoras e senhores, todo o público aqui presente, seja de algum órgão da administração pública ou da iniciativa privada. Primeiro, uma breve apresentação, não necessariamente pessoal, mas da nossa divisão. Eu trabalho, sou diplomata na divisão de Mar, Antártida e Espaço Exterior, Itamaraty. É uma divisão que é basicamente um braço da Marinha dentro do Ministério das Relações Exteriores, por meio da qual tramitam quase todos os assuntos relacionados à navegação marítima e ao direito internacional do mar. E é lógico, por onde passam também os temas relacionados à Organização Marítima Internacional, incluindo as convenções, os atos, protocolos e emendas, que é o tema aqui do nosso painel de hoje. A DEMAI e o Itamaraty, de uma forma geral, tem um excelente relacionamento com a Marinha do Brasil, de uma forma geral, em particular com a Comissão Coordenadora dos Assuntos da IMO, a CCA-IMO, chefiado pela Marinha, e, como o próprio Almirante Sérgio Guida mencionou, desde 2010 existe em Londres a nossa representação brasileira, junto às organizações internacionais sediadas em Londres, dentre as quais eu incluo aqui, lógico, a IMO, uma delas, eu acho que, se não me engano, a principal organização em Londres, e a Rebraslon, essa representação brasileira, ela auxilia a Marinha do Brasil em todos os trabalhos que são realizados, não só na Assembleia da IMO, no Conselho da IMO, do qual o Brasil faz parte, e também nos 5 comitês e nos subcomitês da Organização Marítima. A Marinha, sim, é a representante permanente, exerce a representação permanente do Brasil junto à IMO, por força do Decreto 3402 de 2000, e a representação brasileira, do Itamaraty, ela acompanha e auxilia esses trabalhos realizados pela nossa Marinha lá em Londres. Bem, o nosso tema aqui principal, convenções. A IMO ela tem hoje 50 convenções em vigor. Tá? O Brasil faz parte de mais de 50% desses acordos que hoje estão em vigor no âmbito da IMO. Agora, muito mais do que 50 convenções, a gente deve levar em consideração a variedade dos instrumentos normativos, dos atos normativos que são celebrados no âmbito da IMO. Essas convenções,
elas sofrem diversos acréscimos ou modificações por meio de protocolos, né, por meio das resoluções que são frequentemente adotadas pelos 5 comitês da Organização Marítima Internacional, por que não das circulares, dos códigos, das diretrizes, né, e outras espécies normativas da IMO que acrescentam conteúdo normativo ou não a essas 50 convenções. Quando a gente fala do âmbito da normatividade da IMO de uma forma geral, a gente se refere a mais de 1.000 instrumentos normativos hoje em vigor. Inclusive, anteontem, eu fiz um contato com a Secretaria da IMO, em Londres, para ver se eles tinham um número específico, um número certo, determinado, de atos normativos atualmente em vigor, negociados no âmbito da IMO, e a própria Secretaria da IMO não tem esse número, né? Convenções é fácil, o número de convenções a gente sabe, 50, mas em termos de toda a variedade desses atos normativos não há um número específico, mas são mais de 1.000, né? O que já nos traz aqui essa, enfim, a amplitude da nossa discussão, sobretudo considerando o procedimento complexo que esses atos devem passar pelo Estado brasileiro antes de se tornarem, antes de serem internalizados por meio de decreto executivo. Bem, independente da natureza jurídica desses atos, as convenções, protocolos, códigos, resoluções, etc., etc., todos esses atos hoje, né, passam por um procedimento bastante complexo, né, e, de certa forma, demorado no Estado brasileiro, com vistas à sua internalização, né? O próprio almirante Sérgio Guida chegou a comentar, né, a CCA-IMO provoca o Itamaraty faz uma segunda análise de conveniência, né, sobre esses atos que já foram transmitidos pela Marinha do Brasil para o Itamaraty. A gente elabora, no âmbito da DEMAI, uma exposição de motivos interministerial, a gente elabora uma minuta de parecer de mérito do Ministério das Relações Exteriores, isso tramita nas camadas hierárquicas do Itamaraty, é encaminhado até o gabinete do ministro de Estado, e havendo, sim, uma posição favorável do Itamaraty para que o Brasil venha a ratificar esse ato internacional, isso é encaminhado para o Congresso. E, muito frequentemente, a depender do conteúdo desses instrumentos da IMO, outros ministérios, né, são obrigados também a se manifestar sobre a conveniência do Brasil aderir ou não a esses atos internacionais. Então, frequentemente, Ministério da Defesa, Ministério da Economia, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Meio Ambiente, outros órgãos da administração também são convidados a apresentar seus pareceres de mérito para que esses atos da IMO sejam, aí sim, encaminhados ao Congresso. Dentro do Congresso, o almirante Sérgio Guida falou um pouco sobre o procedimento, passa pelas comissões competentes na Câmara e no Senado, né, um projeto de decreto legislativo que tramita nas 2 casas do Congresso, e uma vez aprovado o decreto legislativo, né, de referendo parlamentar desses atos da IMO, aí sim volta o papel do Itamaraty, no sentido de preparar uma outra exposição de motivos, um outro parecer de mérito, uma minuta de decreto, que é encaminhado para a Casa Civil, a Secretaria-Geral da Presidência da República, para que esse ato, uma vez que tenha sido ratificado pelo Estado brasileiro, uma vez que tenha entrado em vigor no direito internacional, aí sim esse ato normativo ele poderá ser promulgado por meio de um decreto assinado pelo presidente da República. Ou seja, é um procedimento um tanto quanto burocrático, não no sentido pejorativo da palavra, até pode ser também, mas no sentido weberiano, né, da palavra burocracia. São várias etapas do processo que devem ser cumpridas para que um ato normativo negociado e celebrado no âmbito da IMO venha fazer parte também do ordenamento jurídico brasileiro. E quando a gente considera esse elevado índice de produtividade normativa da IMO, né, eu acabei de mencionar, mais de 1.000 instrumentos normativos atualmente em vigor, quando a gente coloca na balança esse dinamismo da Organização Marítima Internacional em termos de produção de normas e esse procedimento complexo de internalização vigente no direito brasileiro, a gente chega a uma primeira questão aqui dessa nossa apresentação, que é o descompasso entre o direito marítimo internacional vigente e o direito marítimo vigente no ordenamento jurídico brasileiro, né? Existe uma boa quantidade, uma quantidade considerável de atos normativos negociados e adotados no âmbito da IMO, que se encontram em vigor no direito internacional, inclusive para o Brasil, já vou fazer comentários sobre isso, mas que não passaram ainda pelo procedimento, não foram apreciados ainda pelo Congresso e muitos também não foram
promulgados por meio de decreto presidencial. Ou seja, isso nos leva a alguns questionamentos do ponto de vista jurídico. Tá? Um primeiro questionamento seria: em que momento esse ato normativo da Organização Marítima Internacional ele entra em vigor para o Brasil? Tá? E quando eu falo Brasil, lógico, eu estou me referindo não só à administração pública, né, às instituições do Estado, mas também para a iniciativa privada. Né? A partir de qual momento esses atos da IMO entram em vigor? Bem, para isso a gente tem que olhar primeiro para a vigência desses atos no direito internacional. No início da IMO, nos primeiros anos, as primeiras 2 ou 3 décadas da IMO, era comum que se adotasse um procedimento de entrada em vigor mediante aceitação da maioria dos Estados-membros, ou seja, um acordo que era adotado, ele só iria entrar em vigor após a aceitação expressa por parte, digamos, de 2/3 dos Estados-membros da IMO. Depois que 2/3 dos Estados ratificassem aqueles atos, aquelas convenções, protocolos, emendas, resoluções, aí sim esses atos entrariam em vigor no direito internacional, após os respectivos processos de ratificação por cada país. Esse processo ele se revelou um tanto quanto lento, moroso, né? Eu diria até incompatível com o próprio dinamismo do transporte marítimo internacional, incompatível com o próprio dinamismo da evolução tecnológica na esfera marítima. E a própria IMO, verificando essa lentidão no processo de entrada em vigor dos seus atos normativos, a própria IMO, a partir da década de 70, década de 80, fez uma revisão desse procedimento e passou a adotar o que o almirante Sérgio Guida mencionou, que é o mecanismo de aceitação tácita, ou mecanismo de anuência tácita, né, ou qualquer outra nomenclatura, que tem o seguinte significado: o ato adotado no âmbito da IMO, ele vai entrar em vigor num prazo específico de tempo, normalmente 12 ou 15 meses, tá? A não ser que haja a objeção de um número específico de estados, de 1 ou 2/3 dos estados, ou a não ser que haja uma objeção por parte dos estados que representem 50% da arqueação bruta internacional, como o almirante também mencionou. Ou seja, o que antes era uma necessidade de aceitação expressa por parte da maioria dos estados se tornou uma anuência tácita, né? Uma vigência, uma entrada em vigor automática depois de 2 ou 15 meses, a não ser que haja uma objeção por parte de uma quantidade considerável dos Estados-membros da IMO. Isso trouxe, lógico, uma boa celeridade para a entrada em vigor desses atos da IMO, de modo que, quando a Assembleia da IMO hoje adota algum ato normativo, em 12 meses ou 15 meses, esse ato, se cumpridos os requisitos, né, da sua respectiva convenção, ele entra em vigor no direito internacional para todos os estados signatários daquela convenção, todos os estados signatários da convenção. 2 exemplos de convenções das principais da IMO que adotam esse mecanismo de anuência tácita: a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, a Convenção SOLAS, e a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, né, a MARPOL, que os senhores e as senhoras muito bem conhecem. Bem, isso gera uma discussão, né? Se esse ato, se uma emenda à Convenção MARPOL, ou se uma emenda à Convenção SOLAS, ela entra em vigor para o Brasil e para os demais estados signatários dessas convenções, digamos, 12 meses após a sua adoção no direito internacional, será que no direito interno brasileiro também se considera que essa emenda entrou em vigor? Porque, muito tranquilamente, pode existir um limbo jurídico entre a vigência internacional daquele ato e a vigência interna daquele ato no direito brasileiro. Quando a gente olha para o posicionamento que o Supremo Tribunal Federal tem em relação à incorporação de normas internacionais ao nosso direito, todos sabem que o Supremo adota uma posição, de certa forma, conservadora, né, soberanista, em que prevalece o chamado dualismo moderado, ou seja, nenhum ato internacional, com raras exceções, poucas exceções, surtirá efeitos automáticos e imediatos no Brasil. Para que uma norma internacional seja praticada, cumprida e respeitada pelas instituições brasileiras, é necessário um procedimento complexo, né, de apreciação por parte do Congresso Nacional, na forma do artigo 49, inciso 1º da Constituição, posteriormente uma ratificação e aí sim uma internalização por meio de decreto presidencial. Pois bem, tem um exemplo muito bom, né? A própria Daniela mencionou no início, na abertura aqui do nosso painel,
que demonstra, digamos, os riscos dessa discrepância entre a vigência de um ato internacional e a vigência desse mesmo ato no direito brasileiro. Olha que interessante. Eu pego aqui a Convenção para a Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional, Convenção FAO de 65. A Daniela mencionou essa convenção no início. E o seu artigo 7º, tá? Item 2º, diz o seguinte: qualquer emenda à Convenção FAO, qualquer emenda, entrará em vigor 15 meses após a adoção desse ato, a não ser que pelo menos 1/3 dos estados signatários da Convenção manifestem por escrito a sua não aceitação, a sua objeção. Ou seja, um excelente exemplo aqui de mecanismo de anuência tácita. Isso consta na Convenção FAO de 65, que o Brasil ratificou, houve apreciação e aprovação parlamentar. A convenção foi internalizada no direito brasileiro em 77, por meio de decreto presidencial, ou seja, o Congresso brasileiro, assim como o Poder Executivo, manifestaram a sua anuência em relação a esse mecanismo de anuência tácita. Com base nesse mecanismo, olha o que aconteceu. Entre 1969, né, e 2005, o Comitê de Facilitação do Tráfego Marítimo da IMO, um dos 5 comitês da IMO, aprovou nada menos do que 11 emendas a essa Convenção FAO, tá? 11 emendas, que entraram em vigor de acordo com a cláusula de aceitação tácita que eu mencionei, no direito internacional, do ponto de vista do direito internacional. Então, só para citar um exemplo, uma emenda de 69, tá? Que entrou em vigor em 1971, 15 meses após a adoção da emenda. Não houve a apresentação expressa de objeção por parte de 1/3 dos estados, como previa a convenção, de modo que essa emenda de 69 ela entrou em vigor para todos os estados signatários da Convenção FAO em 1971. Essa emenda de 69, assim como as demais 10 emendas, tá? Não preciso falar uma por uma, elas só foram aprovadas no Congresso Nacional Brasileiro em 2006, tá? Em 2006. Decreto Legislativo 299 de 2006. E apenas semana passada ela foi promulgada no direito brasileiro por meio do Decreto 10.848 de 2021, em 26 de outubro de 21, por meio do qual a Presidência da República promulgou no direito brasileiro essas emendas à Convenção FAO adotadas lá na IMO entre 69 e 2005. Ou seja, no que se refere às emendas de 69, que entraram em vigor em 1971 e que foram promulgadas em 2021, a gente está falando de um lapso temporal de 50 anos, né, no extremo, de 50 anos, entre a data da entrada em vigor dessa emenda no direito internacional e a data de entrada em vigor dessa emenda no direito interno brasileiro. Tá? Esse é um debate que eu considero um tanto quanto relevante, porque essa discrepância entre vigências ela gera alguns efeitos. Alguém pode perguntar, mas qual é a vigência que vale? A do direito internacional ou a do direito interno brasileiro? Depende da perspectiva. Se você está olhando para o direito internacional, se você é representante de um Estado estrangeiro, um representante de Estado-membro da IMO, tá? E aquela emenda entrou em vigor para todos os Estados signatários daquela respectiva convenção, a data de entrada em vigor que vale é a data de entrada em vigor do direito internacional, 1971. Agora, do ponto de vista das instituições brasileiras, do ponto de vista do Itamaraty, da Marinha, do Poder Judiciário brasileiro, por exemplo, do Congresso Nacional, a data de entrada em vigor no direito brasileiro é a data de promulgação daquele decreto presidencial, portanto, 2021. Tá? Essa discrepância ela gera, lógico, algumas peculiaridades, né, no mundo jurídico e, lógico, associado também à política internacional. Quando a gente olha para a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, da qual o Brasil é parte, inclusive, o artigo 27 dessa convenção diz o seguinte: uma parte não pode invocar disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Ou seja, não é porque essa emenda específica da IMO ela não foi promulgada no direito brasileiro que ela não pode ser, que ela não é porque ela não foi promulgada no direito brasileiro que o Brasil poderá se eximir de cumpri-la no direito internacional. Ou seja, a Marinha do Brasil, né, é uma das principais destinatárias dessas emendas, dessas convenções, ela deverá agir de acordo com as novas emendas, de acordo com as normas mais atualizadas adotadas no âmbito da IMO,
ainda que essas normas não tenham sido apreciadas pelo Congresso, não tenham sido promulgadas pela Presidência da República, o que gera, eu diria, uma grande complexidade do ponto de vista jurídico, o que gera uma certa insegurança jurídica, não só para as instituições do Estado brasileiro, mas também para os atores privados, que também estão igualmente interessados em saber qual é a legislação, né, que está em vigor ou que não está em vigor para o Estado, né? Isso pode, de alguma forma, afetar a legitimidade da Organização Marítima Internacional aqui no Brasil. Isso pode, de alguma forma, afetar a própria imagem do Brasil perante a comunidade jurídica internacional. Eventual descumprimento de uma norma na IMO, né, que esteja em vigor no direito internacional, pode acarretar uma possível, eventual responsabilização internacional do Estado brasileiro, pode acarretar eventuais constrangimentos políticos, diplomáticos, certo? Ou seja, é uma questão que eu considero bastante sensível, bastante relevante, né, e que está em pauta, inclusive, no âmbito de algumas esferas do governo brasileiro, em particular no âmbito da Marinha, no âmbito da MRE também. Uma terceira questão que tem a ver com esse assunto, né, sobre o qual estamos falando. Surge uma pergunta. Há necessidade de apreciação parlamentar de toda e qualquer resolução que seja adotada pelos comitês da IMO? Será que todas as emendas modificativas dos anexos das convenções da IMO, será que aquelas emendas de conteúdo mais técnico, que não geram necessariamente uma modificação legislativa no texto da convenção, mas que trazem elementos técnicos, né, numa linguagem mais de navegação marítima, mais típica da Marinha, será que essas emendas também devem obrigatoriamente passar pelo Congresso? A gente precisa olhar para o ordenamento, né? Primeiro, existem alguns atos de direito internacional, de política internacional, alguns documentos que não necessariamente passam pelo Congresso. Memorandos de entendimento, na sua maior parte, não passam pela apreciação do Congresso. São documentos de natureza mais política, com conteúdo normativo reduzido, é verdade, mas não passam pelo Congresso Nacional, entrem em vigor de forma imediata ou de acordo com o prazo previsto no próprio texto do memorando de entendimento. Decisões do Conselho de Mercado Comum no Mercosul. Algumas decisões desse Conselho de Mercado Comum no Mercosul, o órgão máximo do Mercosul, sim, precisam passar pelo Congresso quando forem assimilados na forma de tratados. Mas se forem decisões do CMC, do Conselho de Mercado Comum, assimilados como se fossem acordos executivos, esses documentos não precisam passar pelo Congresso Nacional. Eles podem surtir efeito de forma imediata, conforme já reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, resoluções do Conselho de Segurança, tá? As resoluções do Conselho de Segurança que têm conteúdo normativo das Nações Unidas, que têm conteúdo normativo, não passam pelo Congresso Nacional. Apenas para fins de transparência administrativa e publicidade administrativa, essas resoluções costumam ser promulgadas por meio de um decreto presidencial, para que haja um cumprimento, uma executoriedade dessas resoluções no direito brasileiro, tá? De modo que elas não precisam passar pelo Congresso. Alguns acordos, recentemente o Brasil celebrou, junto com o governo norte-americano, o acordo Artemis, né, de exploração pacífica do espaço. O acordo Artemis não foi encaminhado para o Congresso e existe um posicionamento, um parecer da consultoria jurídica na MRE, no sentido de que não é necessário encaminhar o acordo Artemis para o Congresso, porque ele não gera obrigações jurídicas gravosas para o Brasil, de modo que ele não gere encargos ou compromissos gravosos para o Estado brasileiro, na forma preceituada pelo artigo 49, inciso 1º. Ou seja, a própria legislação brasileira, ela admite uma certa margem de discricionalidade para que um determinado ato normativo internacional seja ou não encaminhado para apreciação no Congresso Nacional. Em relação aos atos da Organização Marítima Internacional, a praxe brasileira, tá? E eu digo a praxe porque não existe regulamentação legal sobre esse assunto no Brasil, existe uma lacuna legal no que diz respeito à incorporação de atos de organismos internacionais no direito brasileiro. Havendo uma lacuna legal, uma das formas de suprir essa lacuna é por meio do costume, né? E a gente fala aqui do costume do Estado, a prática do Estado brasileiro. A prática reiterada do Estado brasileiro tem sido encaminhar todos esses atos normativos da IMO para apreciação no Congresso Nacional, na forma do artigo 49, inciso 1º do Congresso Nacional. E eu até vou citar um trecho, né, o entendimento da Consultoria Jurídica do Itamaraty, especificamente sobre atos da IMO, tá? Um parecer de 2009, já faz um tempo.
Ele diz o seguinte: a despeito do caráter técnico, tá? A despeito do caráter técnico, as emendas formuladas aos tratados no âmbito da Organização Marítima Internacional devem necessariamente ser submetidas ao referendo do Poder Legislativo. Esse é um parecer da Conjur do MRE de 2009. E aí eu pergunto, a gente está aqui num congresso, lógico, eu acho que a ideia de qualquer congresso é debater, apresentar opiniões divergentes, estimular reflexões e debates. Eu pergunto, não seria o momento, tá? Não seria o caso de questionar sobre eventual conveniência de se modificar esse entendimento, né, do Estado brasileiro, não de forma generalizada, mas no sentido de se analisar caso a caso cada uma dessas emendas que entra em vigor no âmbito da IMO e ver se seria o caso de encaminhar ou não ao Congresso Nacional. Quando a gente olha para a Constituição, artigo 49, inciso 1º, diz que compete ao Congresso apreciar, né, aprovar os acordos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Não são todos os atos internacionais que devem ser encaminhados ao Congresso. A própria Constituição restringe a atuação do Congresso àqueles atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E a interpretação que o STF faz em relação a essa expressão encargos ou compromissos gravosos é a seguinte: caracteriza o encargo ou compromisso gravoso eventual modificação legislativa substantiva no direito brasileiro ou eventual impacto orçamentário. O que nos leva a uma hipótese, tá? A uma hipótese. Será que uma emenda adotada por um comitê na IMO, por meio de uma resolução de qualquer dos comitês da IMO, uma emenda de cunho essencialmente técnico, tá? Uma emenda que não muda o texto de qualquer convenção, mas que eventualmente apresenta modificações de natureza técnica a um anexo técnico de uma das convenções da IMO. Será que essa emenda ela traz modificações legislativas substantivas no direito brasileiro? Será que ela traz impacto orçamentário para os cofres da União? Porque se a resposta para essas duas perguntas for negativa, for não, talvez seja o caso de não encaminhar essas emendas que não acarretem encargos ou compromissos gravosos para apreciação do Congresso. Se não for necessário fazer essa apresentação ao Congresso, aí sim, especificamente para essas emendas de cunho técnico, o Itamaraty poderia encaminhar diretamente esses autos para promulgação presidencial. E a gente vai encurtar o tempo, a gente vai encurtar essa discrepância entre o direito marítimo internacional e o direito marítimo vigente no direito brasileiro, e a gente tende a acelerar nosso processo, né, de atualização da posição brasileira perante a Organização Marítima Internacional. De forma alguma, minha intenção é estimular, né, uma generalização desse procedimento. Tá? É lógico que na administração pública tudo tem que ser feito com certa cautela, respeitando as formalidades, respeitando os procedimentos, mas me parece que seria o caso de consultar, como será consultado muito em breve, a consultoria jurídica do Itamaraty, para ver se esse entendimento, essa hipótese que eu coloquei, ela faz sentido juridicamente. Tá? E é lógico, cada emenda deve ser analisada com rigor técnico, caso a caso, sem qualquer possibilidade de generalização. Sem dúvida alguma, um protocolo, sem dúvida alguma, algumas emendas, modificando o texto da convenção, aí sim essa emenda obrigatoriamente tem que passar pela apreciação do Congresso. Mas em se tratando de uma resolução de um comitê na IMO com modificações essencialmente técnicas, talvez seja o caso de tentar um argumento jurídico no sentido de simplesmente promulgá-las via decreto presidencial, até porque o Brasil já se comprometeu com a vigência desses atos quando o Congresso aprovou o texto da convenção, aprovando inclusive a cláusula que trata sobre o mecanismo de anuência pasta. O Congresso sabe que essas emendas vão entrar em vigor para o Brasil no direito internacional, caso o Brasil e outros X estados não apresentem uma objeção formal. Ou seja, me parece que existem alguns elementos jurídicos para sustentar essa hipótese, tá? Que não é ainda a prática do direito brasileiro, mas é algo que se pode e que se vai tentar, né, para atos futuros celebrados na IMO. Tá? É importante distinguir, portanto, o que seria uma convenção e um protocolo, por um lado, e, por outro lado, essas resoluções de natureza mais técnica. Tá? Bem, e já encaminhando aqui para algumas conclusões, já quase chegando no tempo, eu deixo aqui alguns comentários. Primeiro, existe uma conveniência de aperfeiçoar o sistema
Nacional Brasileiro de Incorporação de Tratados. Não existe uma regulamentação sobre isso. Eu acho que seria o caso de haver uma lei específica regulamentando a incorporação desses atos de organizações internacionais ao nosso direito, se não uma lei, no mínimo uma portaria ministerial, entre alguns ministérios competentes, mas é algo que ainda não existe no direito brasileiro, que é suprido pela prática do Estado. Em segundo, algo que já vem sendo feito, tanto no âmbito da CCA-IMO, como também no âmbito do Itamaraty, é um rigor técnico de análise dessas decisões da IMO, desses atos adotados na IMO, com vistas ao encaminhamento ou não desses atos ao Congresso Nacional. Terceiro, para não terminar aqui só de forma inconclusiva, para trazer algo concreto também, é importante dizer que todo esse trabalho de internalização de atos da IMO está em andamento, no governo brasileiro. Um exemplo que eu já mencionei, o decreto 10848, publicado semana passada, promulgado semana passada, 26 de outubro, que atualiza a posição brasileira junto à FAO, a Convenção FAO, e mais recentemente ainda, hoje é dia 5, anteontem, dia 3 de novembro, foi publicado o decreto 10.850, por meio do qual o presidente da República promulgou emendas à Convenção SOLAS, a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, emendas que foram adotadas pelo Comitê de Segurança Marítima da IMO entre 2003 e 2006. Já se encontrava em vigor para o Brasil no direito internacional, mas só a partir de anteontem, sendo promulgado por meio de decreto executivo, passou a integrar formalmente o ordenamento jurídico brasileiro. Tá? E nas próximas semanas, nos próximos meses, teremos novas atualizações, novos decretos de promulgação de atos da IMO, fruto de um esforço de trabalho e coordenação entre a Comissão Coordenadora para Assuntos da IMO, na Marinha, e o Itamaraty. Já encaminhamos outros atos para a Presidência da República promulgar, veremos esse resultado nas próximas semanas e nos próximos meses. E, por fim, não deixo de mencionar os esforços que vêm sendo feitos também pelo governo brasileiro, com vistas à reeleição do Brasil para o Conselho da Organização Marítima Internacional, eleições que ocorrerão em dezembro agora, no final do ano, em Londres, o Brasil buscando a sua reeleição, o Brasil que desde 1967 faz parte do Conselho da IMO, e que se busca, lógico, a manutenção do Brasil no Conselho para que o Brasil continue operando no âmbito da IMO de forma propositiva, de forma bastante atuante, como vem sendo feito nas últimas décadas. Tá? Muito obrigado pela atenção. Da minha parte, era isso. Obrigado. Doutor Felipe, muito obrigado aí pelas suas considerações. E, portanto, dando início aos debates, antes do nosso encerramento, eu vou pedir licença para tirar a máscara, para me fazer ouvir melhor, inclusive por parte dos nossos debatedores. É muito interessante, até instigante, essa iniciativa que o secretário Felipe acabou de anunciar, de considerações no âmbito do próprio Ministério das Relações Exteriores quanto à possibilidade de vigência no Brasil dessas emendas tácitas sem a necessidade de sua tramitação pelo Congresso Nacional. Muito bem-vinda a notícia, para mim, inclusive, foi uma notícia absolutamente fresca. Eu desconhecia que o assunto já iria ser encaminhado à assessoria jurídica do Ministério das Relações Exteriores. Portanto, uma notícia aqui em primeira mão no nosso Congresso e muito bem-vinda. Mas eu queria explorar com ambos os nossos painelistas uma outra questão. Sempre que tivermos, portanto, numa convenção, a previsão de um mecanismo de anuência tácita, seguiremos esse caminho que foi exposto, foi mencionado na apresentação do almirante Guida e foi melhor explicitado na apresentação do Dr. Felipe Raposo. Porém, no caso brasileiro, talvez a maior parte do nosso passivo são de convenções que nunca foram adotadas para o Brasil, tenham ou não tenham no seu bojo mecanismos de anuência tácita. Aliás, até onde eu me lembro aqui, várias delas não sequer contemplam esse tipo de mecanismo. Nesse passivo, também a necessidade de trabalhar, sei da consciência por parte da SEC-IMO e também da divisão
do Dr. Felipe Raposo a esse respeito. Porém, ainda que consigamos, com o esforço de ambos os órgãos, avançar bastante nesse particular, e já existem até algumas convenções que, este ano mesmo, ou no final do ano passado, saíram da IMO e estão no âmbito do Itamaraty para apreciação, portanto, as coisas estão andando. Porém, depois, ainda que o Itamaraty dê a sua aprovação a essas convenções, que são aguardadas, como eu disse antes, com muita ansiedade, e trazem impactos nos custos diários das empresas, basta ver a questão do seguro. Maior risco, maior insegurança jurídica, seguro mais caro. Não foi por outra razão que, no segundo semestre de 2019, até os seguradores internacionais vieram aqui ao Brasil, nesse grupo de trabalho que eu mencionei, tentar convencer o Brasil, em seu próprio benefício, a adotar convenções IMO, que estão aguardando uma ratificação. Portanto, nesse cenário que eu mencionei, ainda que tudo transcorra bem no âmbito da Marinha, do Itamaraty, e, portanto, cheguemos à penúltima etapa do Congresso Nacional. A experiência mostra que lá é uma instância normalmente demorada. O Mirante Guida até mencionou que o Congresso tem seu tempo, é verdade, mas até o tempo tem que ter um certo limite, exceto se houver uma justificativa política muito boa para não se apreciar determinado assunto agora, para que o Congresso deixe de examinar uma coisa quando sua função é examiná-la. Sabemos também, a experiência mostra, que o assunto que não ganha um patrocínio forte dentro do Congresso Nacional acaba perdendo vez, frequentemente, para outros assuntos que contam com esse patrocínio. Quando eu digo patrocínio, é exatamente o patrocínio da ideia pela própria administração pública, pelo governo federal, ou por setores políticos, ou ainda por segmentos fortes da iniciativa privada, que consigam sensibilizar representações bancadas dentro do Congresso. Eu indagaria, portanto, e a pergunta fica dirigida aos nossos dois painelistas, e a pergunta será baseada na experiência absolutamente recente do BR do Mar, esse projeto de lei que está lá no Congresso. Ele chega no Congresso em 2019, contando com um apoio, um patrocínio de instâncias do governo. Até a urgência que inicialmente colocada foi retirada, ela realmente era exagerada naquelas circunstâncias, mas notem bem, o assunto de lá para cá, em meio a uma pandemia que paralisou os trabalhos legislativos, o assunto já tramitou pela Câmara, recebeu uma aprovação em certos termos, subiu ao Senado. No Senado, já foi aprovado na primeira comissão, a Comissão de Assuntos Econômicos, e porque determinados dispositivos podiam dizer respeito ao agronegócio, a matéria foi encaminhada agora à Comissão de Reforma Agrária. Vejam bem, trata-se de BR do Mar, mas determinados dispositivos que não existiam na versão original foram inseridos, provocando a ida lá para a Comissão de Reforma Agrária, onde a matéria espera designação de relator. Mas vejam como, num período de 2 anos, com uma pandemia, convivendo conosco esse tempo todo e paralisando, em grande medida, os trabalhos legislativos, nós já estamos perto de uma votação no plenário do Senado e, diante das modificações introduzidas pela Casa Mais Alta, BR do Mar terá forçosamente que retornar para a Câmara. Mas é uma tramitação muito rápida para a realidade brasileira. Chego, então, à minha pergunta para ambos. Os senhores enxergam a possibilidade de, no caso dessas convenções marítimas,
desse nosso grande passivo, que traz efeitos negativos, logicamente, para o setor, para a economia, para os cofres públicos em geral, os senhores enxergam a possibilidade de um tipo de apoio semelhante? Na medida em que a Marinha e o Itamaraty são instâncias do Executivo, veriam a possibilidade de algum trabalho para que, pelo menos, as principais convenções, não estamos falando, portanto, de emendas passíveis de anuência tácita, mas essas convenções que aguardam efetivamente ratificação, que elas pudessem, ao serem encaminhadas ao Congresso, ao final de todo o trabalho, pela Marinha do Brasil, pela SEC-IM, pelo CCA-IMO, e depois pelo Itamaraty, que eles pudessem ganhar este apoio do próprio governo federal diante da relevância da matéria. Portanto, eu gostaria de ouvir os dois debatedores a respeito. Bem, se o secretário Felipe me permite, eu gostaria de começar a falar sobre o tema, falando primeiro do belo trabalho que foi feito nos decretos, e usando como exemplo esse decreto que acabou de ser expedido há 2 dias, referentes às emendas do MST. É claro que também essas emendas, como contém um caráter tático, nós também não fazemos um trabalho tanto de tradução quanto de envio para cada emenda específica, senão seria um trabalho hercúleo de controle. Então, nós juntamos algumas emendas, tá, para que isso tramite no Congresso Nacional. Isso saiu da SEC-IMO, tem cerca de 2 anos, e nesses últimos 2 anos, essas emendas foram aprovadas. É claro, apesar de estar falando de emendas, isso vale também para as convenções e para os diversos códigos. Infelizmente, nós não podemos responder, mas estamos procurando, tá, tanto a SEC-IMO quanto a DEMAI, e aí, mais uma vez, eu ressalto dela, o trabalho da DEMAI. Há cerca de 2 meses, nós fizemos um trabalho para tentar resolver alguns problemas que havia de tramitação para esses diversos instrumentos, e isso está rendendo esses frutos que os senhores estão vendo até agora, a aprovação da FAO e essa aprovação das emendas do MST. Mas esse trabalho, primeiro, está sendo feito, e segundo, nós estamos buscando, sim, fazer com que essa tramitação ocorra mais rápido. Segundo, as convenções que causem possível insegurança jurídica, que a autoridade marítima entenda que haja uma possível insegurança jurídica na não internacionalização específica dessa convenção dentro do direito marítimo nacional, considerando que, mais uma vez, para as emendas tácitas, entendimento da autoridade marítima que os dispositivos infralegais eles já podem abarcar essas emendas tácitas inicialmente. Isso sofrerá, com certeza, será instada a assessoria parlamentar do Comando da Marinha para que essas emendas tramitem, para que esses códigos e essas convenções tramitem de uma forma mais expedita. Gostaria de também ressaltar, mais uma vez, que é um processo que nós estamos sujeitos, baseados no nosso próprio direito soberano de internalizar ou não as convenções. Então, mais uma vez, eu vejo que há um esforço muito grande, havido um esforço muito grande, tanto do Itamaraty quanto da CCA-IMO, para que isso ocorra, para que essas internalizações ocorram de uma forma mais rápida possível.
possível e que o entendimento nosso, apesar das diversas pressões internacionais, ou até a própria visita que o senhor Galante citou, isso tem sido efetivamente analisado e estudado no âmbito da autoridade marítima e não tem sido encontrado hoje nenhum óbice para a não internalização rápida dessa convenção especificamente. Felipe, com a palavra. Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado, Almirante Sérgio, pela exposição. Eu vou primeiro, Luiz Felipe, passar minha opinião sobre a questão que você colocou, e eu vou acrescentar um outro comentário, tá? Sobre um outro assunto. Primeiro, você fala sobre o eventual papel do Executivo, me pareceu no sentido de fazer certas gestões com o Legislativo, a fim de, digamos, sensibilizar o Legislativo acerca da relevância, né, na tramitação mais célere de algumas convenções no âmbito da INE. Em relação a isso, o que me parece ser o caso, não só de forma teórica da estrutura do nosso Estado, mas também na prática do Itamaraty, existe um certo cuidado para que não haja qualquer ingerência, né, de um poder nos trabalhos de outro poder. Então, o Poder Executivo, a CCAIMO, junto com o Itamaraty, e posteriormente a Presidência da República, quando a gente encaminha o texto de uma convenção para apreciação do Congresso, já vai uma exposição de motivos acerca do assunto, né, e um parecer de mérito, né, por parte do Itamaraty para subsidiar o papel de análise por parte do Congresso Nacional. Principalmente a exposição de motivos, que é justamente a justificativa, né, explicando por que o Brasil deveria fazer parte daquela convenção, a fim de subsidiar a análise política do Congresso. Além disso, lógico, não só o Itamaraty, a Marinha do Brasil, ou qualquer outro órgão do Estado brasileiro, do Executivo, estaria completamente à disposição para prestar informações ao Congresso Nacional, qualquer das casas ou comissões, né, da Câmara ou do Senado, se for suscitado, caso haja uma demanda do Congresso nesse sentido. Agora, me parece que, eventualmente, fazer gestões de ofício não seria muito o caso, para justamente nesse cuidado, nessa sensibilidade, não fazer ingerência nas atividades de outro poder, já que os poderes são independentes. Me parece ser mais o caso da iniciativa privada, eventualmente interessada, né, no bom andamento, na celeridade na tramitação dessas convenções de Congresso, aí sim, pensando na lógica de uma democracia representativa, de participação popular, aí sim me parece que a iniciativa privada organizada poderia sim fazer gestões ao Congresso, assim como a associação pode, como faz, né, muitas vezes oficia, né, ao Estado-Maior da Armada, oficia a Comissão Coordenadora dos Assuntos da IMO, oficia, né, para o Itamaraty, que são órgãos consultivos do Poder Executivo. Me parece que também seria cabível oficiar a Câmara, oficiar o Senado ou uma de suas comissões para sensibilizar os parlamentares acerca de uma boa celeridade dessas convenções, tá? Pensando numa lógica de representatividade popular. Essa seria a minha posição sobre o que você colocou, Luiz Felipe. E aí eu queria acrescentar algo que foi mencionado também em relação ao acidente de derramamento de óleo no litoral nordestino brasileiro, em 2019. Muito se discutiu sobre a Convenção sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por Óleo, né, a CLC, em particular o protocolo de 92, né, ou seja, o CLC-PROT 92, que inclusive foi emendado, né, no ano de 2000, e o Brasil que não aderiu, né, nunca passou do Congresso Nacional a análise para que o Brasil viesse a aderir a essa convenção, o que gerou inúmeros questionamentos e discussões e debates desde o acidente de derramamento de óleo no nosso litoral em 2019. E sobre isso, eu posso dizer que o assunto está em andamento no Poder Executivo, em particular no Itamaraty. O assunto está hoje no gabinete do Ministro de Estado, pronto para que haja uma coleta, né, dos pareceres de mérito de outros ministérios pertinentes, tá? Ministério da Defesa, Ministério da Economia e Ministério do Meio Ambiente, para que cada um desses ministérios ofereça a sua opinião de mérito, e essa convenção aí sim será encaminhada para o Congresso Nacional. Então, estão sendo ultimados os procedimentos no Poder Executivo
para que o protocolo de 92, a CLC, já emendado pela resolução de 2000, seja encaminhado para apreciação do Congresso Nacional. Eu diria que é bem possível que ano que vem a gente tenha avanço em relação a isso, de modo que se inicie no Congresso, né, a tramitação de um projeto de decreto legislativo para analisar a eventual adesão brasileira a essa convenção. Perfeito. Então, antes de mais nada, bom saber, através do Almirante Guida, que a assessoria parlamentar da Marinha continuará mantendo um acompanhamento dos assuntos que lá se originam, lá na SEC-IMO, e seguem para o Congresso. E também bom saber, agora, da parte do Itamaraty, que a CLC 92, a BDM tem acompanhado a evolução do assunto. Nós sabíamos que ele já se encontrava em análise no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores. É bom saber que o assunto já amadureceu a esse ponto, e criando até a expectativa, quem sabe, de, no ano que vem, a coisa avançar para o Congresso. Eu, da minha parte, eu não teria mais nenhuma pergunta, provocação a fazer aos nossos debatedores, e, portanto, eu devolvo a palavra à nossa presidente, a Daniela. Eu agradeço muito a exposição ao almirante Sérgio Guida e ao doutor Felipe Raposo, muito claro. Eu, particularmente, eu falei no início da minha preocupação com a demora para a internalização das convenções internacionais. E hoje eu tenho uma grata notícia de que nós já estamos entrando na era do 5G também, né, na ratificação, na internalização das convenções internacionais. Então, isso já me deixa contente. Eu também, escutando os comentários de o que seria bom agilizar, não passar pelo Poder Legislativo ou passar... muitos decretos promulgados, eles vêm com vetos e com restrições a alguns artigos que estão na convenção, originalmente. Então, eu vejo como importante a passagem, sim, pelo Poder Legislativo, para que as convenções não entrem em confronto com a lei de introdução das normas brasileiras. Então, eu entendo que, ainda que seja um pouco demorado, mas eu vejo, no meu ponto de vista, a importância disso. Bom, acho que chegamos ao fim. Presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo, muito obrigada. Foi um prazer participar desse evento, de rever amigos depois de 2 anos, todo mundo tenso, preocupado, muita gente passou por situações. Que bom ver vocês aqui, conversar, e espero, sim, nós estarmos juntos o ano que vem. Muito obrigada ao Dr. Marcelo Samarco pela organização. Ele é demais, no nosso grupo, na nossa comissão, ele está sempre pronto a trazer o melhor para esses eventos. Muito obrigada, doutor Samarco, Oswaldo Samarco, muito obrigada também. Uma boa noite, um bom retorno para todos, e fiquem com saúde. E eu dou a palavra agora para o nosso anfitrião aqui. Bom, chegamos ao final. Ficamos atracados por 2 dias aqui no Sheraton, no 3º Congresso de Direito Marítimo e Portuário da BDM, 60 anos. Em nome do Sistema Santa Cecília de Comunicação, gostaria de agradecer a todos. Nós vamos fazer a foto aqui, calma, nós vamos fazer a foto, calma. Ninguém vai embora antes da gente dar tchau, calma. Vamos fazer a foto. Eu gostaria de agradecer ao presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo, em nome da Unisanta, do Sistema Santa Cecília de Comunicação. São 2 dias, ou foram 2 dias, com temas muito importantes para a nossa região, para o nosso Estado,
para o nosso país e, por que não dizer, para o mundo, já que o mundo vem a Santos e volta. Ficamos atracados por 2 dias, agora a gente levanta as âncoras e começa a navegar rumo ao 4º Congresso de Direito Marítimo e Portuário da BDM. Muito obrigado aos convidados que participaram online, a você que participou, a você que é da área, a você que está chegando na área e a você que participou desse 3º Congresso. Muito obrigado, nós vamos fazer aqui a foto. Eles vão ficar assim para a foto, por gentileza. Aliás, doutora, pode se levantar, por favor? Vamos fazer a pose. Pode, fique à vontade. Agora a gente quebra todos os protocolos, né? Vamos fazer a foto. Aqui, por favor, é a foto oficial. Muito bem, muito obrigado. Nós vamos assistir a um vídeo. Uma ótima noite a todos, ótimo final de semana e até o 4º Congresso de Direito Marítimo e Portuário da BDM, com a realização do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Boa noite.